se ajunte com o homem que mora só. Porque o homem que separa a mulher e vive morando sozinho, esse não vale nada. E não caia na besteira de ir morar com ele, porque no começo ele promete fundos e fundos. E na hora vai fazer você sofrer. E a pior pessoa é a que mora só. O velho que mora só não vale nada, não vale nada. Porque ele vai morar sozinho, não quer mais. Ele não se separa da mulher, para às vezes não dá de comer nem os filhos. É ruim, é ruim. Não vão cair nessa de morar com gente, com homem que mora só, porque vocês só vão sofrer. Não case nem se ajunte com o homem que mora só. Porque o homem que separa a mulher e vive morando sozinho, esse não vale nada. Tem um momento específico na vida de alguns homens. Geralmente acontece depois de uma separação, de uma noite difícil ou de uma conversa que não terminou bem. É quando eles olham ao redor do próprio apartamento, ouvem o silêncio e percebem que não estão sofrendo. Estão apenas em paz. E isso assusta mais do que dói. Dá oi na livezinha? Oi? Dá oi na live aí. Oi, gente! Muito homem bonito hoje. Não mais menos que meu namorado. Namora? Namoro. Cadê teu namorado? Oi? Cadê teu namorado? Tá dormindo. Dormindo. E você? Tô curtindo. E ele dormindo? Sobra nada hoje em dia mais, né? Oi? Sobra mais nada, né? Sobra nada pra ninguém hoje, né? Ele sabe que eu tô aqui, eu tô fiel. Comportadinha. Não. Tô fiel. Tá comportado, tô comportadinha. Comportadíssima. Aí, filma o look dela comportada aí, ó. Comportada aí. Estudos recentes mostram que homens entre 25 e 40 anos estão adiando ou abandonando relacionamentos em taxas sem precedente histórico. Não por falta de interesse em conexão, mas por uma avaliação silenciosa de custo e benefício que ninguém ensinou a fazer. A pergunta que está moldando uma geração inteira não é: onde está minha pessoa certa? É: o que eu ganho entrando nisso? Eu moro sozinho. Eu faço a minha comida, eu lavo a minha roupa, eu arrumo a minha casa. A vantagem de morar sozinho é que o homem tem paz e tranquilidade. Não adianta o homem estar casado e não ter paz e tranquilidade. Sabe por que muitos homens não querem mais se casar? Porque muitos homens já foram casados e não tiveram sucesso, não tiveram paz e nem tranquilidade. Tudo que um homem necessita é de paz e tranquilidade, de uma mulher que realmente agregue valor na vida dele. Então, quando o homem está em um relacionamento onde ele não tem paz, ele vai pedir o divórcio e vai morar sozinho. Nenhum homem aguenta ficar sem paz. A paz de um homem não é negociável. A narrativa que você cresceu ouvindo dizia que homem solteiro era homem fracassado, que sem relacionamento, sem propósito, que solidão era sinônimo de derrota social. Mas e se essa narrativa tivesse sido construída justamente para que você nunca fizesse certas perguntas? Pensa nisso por um segundo antes de continuar. O que aprendi morando sozinho numa cabana aos 61 anos? Que o silêncio não é solidão, é abrigo. Foi no silêncio que comecei a escutar a minha própria voz. Aprendi que liberdade é acordar sem precisar impressionar ninguém. E que existe uma paz imensa em não pedir permissão para ser quem você é. Talvez o maior aprendizado tenha sido esse. Parar de me moldar para caber na vida dos outros e, finalmente, caber na minha. E hoje entendo o privilégio que é tomar um café olhando o tempo passar. Talvez algumas pessoas precisassem ouvir isso hoje.
Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e se sentir sozinho. Muitos homens que você conhece escolheram o primeiro como estratégia consciente, não como fuga, como prioridade. E essa distinção vai mudar tudo o que você pensa sobre o que está acontecendo agora. Domingo, sozinho, na solitude, solteiro. Tô perdendo nada. Quem está solteiro sozinho no domingo, quem passa sozinho, não perde nada. Perde chifre, traição, mentira, DST. Perde de ser um objeto. Coisa boa no meu canto, fico na minha. Escuto aquele som de floresta. Tô numa cabana, meu quarto é minha cabana. Atmosfera de chuva, aquele som de chuva. Deu pra fugir da realidade de forma sadia. Em vez de ter briga, confusão, ciúmes, perrengue, que é um relacionamento, traição, fedor a rabo. E fedor a traição, a mentira. Coisa boa, tá no seu canto, mas em paz, do que viver cercado de pessoas. Olha quantas pessoas tem, números. Pessoas vivendo dentro de embaixo de um teto, não se gostam, se suportam, desde família, amizade que, claro, se reúne para rolê, para dar voltinha. Um tem um carro, um leva um tanto, um leva isso. Benefícios. Porque amigo, na hora que tu precisa, que tu vai ver quem é teus amigos. Aí eu quero ver. E relacionamento, então, tudo interesse físico e monetário. Então quem tá sozinho, solteiro, tá perdendo é nada. Pelo menos fica no seu canto, evita muitos problemas. Essa é a realidade. Na sociedade hoje, solitude salva vidas. Solitude, tu tá contigo, mas tá tranquilo, tá bom. Tu gosta de estar. Agora tem que estar socializando, fingir, né? Namorar e casar hoje em dia, nessa sociedade, tu acha que tem amor? Casaizinhos que nem se ama. Mulher tá com o cara mandando mensagem pro ex e vice-versa. O cara saindo com o job, ou as mulheres fazendo o próprio job, mandando foto pra outros caras. Legal. Chegando o dia dos namorados, hein? Tá chegando o dia dos cornos. Verdade. Solitude é vida. Solitude é vida. Relacionamento é prisão. Em 2026, a coisa mais radical que um homem pode fazer não é sair com 1000 pessoas. Não é conquistar, acumular ou performar. É sentar quieto num sábado à tarde, sem planos, sem ansiedade e sem precisar justificar isso pra ninguém. Isso está incomodando muita gente e vale perguntar por quê. O cara pra ficar com você, ele tem que ganhar quanto? Rapaz, um salário mínimo não dá não, viu? Mínimo não dá não, né? Não. Quanto mais ou menos? Rapaz, eu acho que é a partir de 3 salários. 3 salários mínimos? Isso daí vai dar mais de 5 mil reais, velho. Mas, rapaz, a mulher é cara. Tu é uma mulher cara? Sou. Tu se considera uma mulher cara? Sim. Quanto de beleza tu gasta por mês? Rapaz, mais de 1.500. Como assim? Meu Deus! 1.500 por mês? Claro, moço. Caralho! Tem que gastar mesmo, né, velho? Claro. Ah, tá valendo. Mas o cara pra ficar com tu tem que ganhar mais de 5 mil reais. Claro, moço. A mulher é cara. Menos do que isso tu não fica. Depende. Se o cara tiver uma cantada boa, eu fico. Então beleza, vamos ver se eu acho alguém ali com uma cantada boa, beleza? Viu? Tá solteiro? Solteirão. Como é teu nome? Marcelo. Marcelo, essa aqui é minha amiga aí, bebê. Como é teu nome? Lucineide. Ó, Lucileide. Faça a sua melhor cantada, pai. Olha pra ela. Eu vi você, gostei de você. Você é casada? Não. E aí? Hoje não, deixa pra próxima. Pô, por quê? Por que não? Gostei de você. Mas eu não gostei de você. Corte rápido. Deixa eu te contar sobre o Marcos. 32 anos, trabalha com design, tem um apartamento pequeno num bairro que fica barulhento aos fins de semana. Ele passou os últimos 6 anos numa relação que, de fora, parecia tudo aquilo que a gente é ensinado a querer. Companhia, estabilidade, o tipo de foto de casal que ganha comentário carinhoso no Instagram. Mas havia uma tensão constante naquele relacionamento.
Um estado de alerta permanente, a sensação de que qualquer conversa podia se transformar em conflito, que qualquer movimento errado gerava dias de silêncio e ressaca emocional. Ele não conseguia sair com amigos sem uma negociação, não conseguia ter um dia improdutivo sem se sentir culpado por isso. Quando terminou, o Marcos ficou à espera da dor que todo mundo descreve. Aquela que te faz não querer sair da cama, que deixa o telefone pesado demais. Mas ela não veio da forma que ele esperava. O que veio foi outra coisa. Uma espécie de decompressão lenta, como quando você sai de um avião após uma viagem longa e respira o ar de fora pela primeira vez. Ele passou a dormir melhor, passou a ter ideias no trabalho que há anos não apareciam, passou a ligar para amigos que havia negligenciado. E numa tarde de domingo qualquer, enquanto tomava café sem nenhum plano para o dia, percebeu que estava sorrindo para o nada. Qual é o tipo de homem que faz teu tipo? Playboy ou maloqueiro? Ah, tem que ser os maloqueiros, né, amigo? Isso Você quer saber que o maloqueiro pisa na cabeça. é desse jeito que a gente gosta, amigo. Qual é o tipo de boy que você gosta? Que tenha caráter, vice. Mas playboy ou maloqueiro? Eu gosto dos maloqueiros. É nada. Playboy não dá pra mim, não. Eu fiquei sabendo que os maloqueiros pegam no pescoço, pisa na cabeça. Eu que mando ele pegar no pescoço. É nada. É. Se não for maloqueiro, tu não quer não. Nem quero. Se não for assim, eu nem quero, vice. Se não der uma bola, não... Quero não, ele tem que trazer pra fumar também. E tem que ser a flor, tá? A flor é mais forte, né? Com certeza. Deixa mais doidona. Sim, bem levinha. E se ele trouxer o jardim, é melhor ainda. Tu gosta daqueles periculosos? É bom os periculosos, negócio dos perigos, vice. E é, bicha. É, se eu não gostasse, eu tava na igreja. Só gosta do que fuma Flor. Se não for a flor, Eu nem quero. Você falou que só queria maloqueiro, mas se aparecer um trabalhador, um pedreiro, quer não? Aceito também, mas que ele fume. Não precisa de ser maloqueiro, mas que ele fume. Ele... A profissão dele não importa, só importa que ele... Fume, que eu gosto de fumar. Pode postar? Pode postar. Com certeza. Isso não é um caso isolado. O que está acontecendo com uma fatia crescente de homens na faixa dos 20 e tantos aos 40 e poucos anos não é uma crise de amadurecimento, não é fuga de compromisso e definitivamente não é o que certos discursos extremos querem fazer parecer. É algo mais sutil, mais difícil de nomear e, por isso mesmo, mais importante de observar com cuidado. Existe um desconforto cultural com o homem que está bem sozinho, uma suspeita automática. Se ele não está procurando, algo está errado. Se ele não sente falta, ele deve ser frio. Se ele escolheu a solteirice de forma consciente, ele deve estar com raiva de alguma coisa ou de alguém. A narrativa disponível para o homem solteiro é quase sempre negativa. Ele ou é incapaz de amar, ou está esperando pela pessoa certa, ou está se escondendo de algo. Raramente a história termina com ele simplesmente está bem assim e está construindo uma vida que faz sentido para ele. Por quê? Porque essa versão da história não vende produto, não gera ansiedade de consumo, não alimenta a máquina que precisa de homens inseguros comprando perfume caro, assinando aplicativos de encontros e pagando por terapias que resolvem problemas que eles não necessariamente têm. Um homem em paz com a própria solidão é, do ponto de vista de mercado, um problema. Mas voltemos ao que está acontecendo de verdade nas ruas, nos apartamentos, nas conversas reais. Pessoas maduras, olhem só esse comentário. Esse comentário eu tenho que responder. Pena que a pessoa não tem foto no perfil e nem nome, né? Mas eu sei que é uma mulher, eu dei uma olhada no perfil. Ela diz, quando o homem decide morar sozinho é porque tem alguma falha. Uau! Que descoberta, hein? Que descoberta! Como é que você descobriu que eu tenho alguma falha? É óbvio que eu tenho várias falhas, vários pontos fracos. Eu sou perfeitamente imperfeito e imperfeitamente perfeito. Que legal que você descobriu, hein? Agora, será que as pessoas que moram com outras pessoas, que moram junto com alguém, ou que estão em algum relacionamento, elas são sem falha? Elas são perfeitas? Eu queria tirar essa dúvida. O que vocês acham?
Será que somente o homem que decide morar sozinho é que tem falha? Os outros, quem mora junto com alguém, quem está num relacionamento, os homens que estão em algum relacionamento ou que moram com alguém, eles são perfeitos? As mulheres que moram com outras pessoas são perfeitas? Só o homem que decide morar sozinho, ou que mora sozinho por circunstância ou por opção, é que tem falha? Que engraçado, hein? O que vocês acham, gente? Escreva aqui nos comentários. Que descoberta maravilhosa dessa pessoa. Achei fantástico. Escreva o que vocês acham disso. Há uma mudança geracional de expectativas que está ocorrendo ao mesmo tempo em que o custo de um relacionamento moderno, emocionalmente, financeiramente, socialmente, subiu de forma considerável. Isso não é um ataque, é uma observação. Relacionamentos sempre tiveram custos. Toda forma de conexão profunda exige que você abra mão de certas coisas em troca de outras. O problema é que para uma geração de homens que cresceu vendo seus pais exaustos, que assistiu a separações dolorosas de perto, que aprendeu sobre relacionamentos principalmente através de redes sociais, que mostram só a parte editada, o cálculo começou a não fechar mais da mesma forma. Tem um conceito em psicologia comportamental chamado de custo de oportunidade emocional. A ideia é simples. Toda escolha que você faz fecha a porta para outras. Quando você entra em um relacionamento, você está implicitamente concordando em redirecionar uma quantidade significativa de energia emocional, tempo, foco e identidade em direção a outra pessoa. Isso não é bom ou ruim, é apenas real. E a questão é que para muitos homens nessa geração, essa equação passou a ser avaliada de uma forma que não era comum antes. Eles estão perguntando, às vezes sem perceber que estão perguntando: o que eu ganho aqui que eu não consigo construir sozinho? E essa pergunta, quando você para olhar para ela sem julgamento, é uma pergunta razoável. Não é cinismo, é discernimento. E o problema é que ela não tem uma resposta fácil num momento em que as expectativas relacionais estão mais altas do que nunca, a comunicação está mais complexa do que nunca, e o espaço para o homem errar e aprender dentro de um relacionamento ficou dramaticamente menor. Existe um fenômeno que pesquisadores de comportamento social começaram a chamar informalmente de inflação de expectativas relacionais. A ideia é que cada geração, em parte por conta da mídia, das redes sociais e do acesso a narrativas de todo tipo, chega aos relacionamentos com um conjunto de expectativas que, somadas, seriam impossíveis de encontrar em uma única pessoa real, de carne e osso, com suas falhas e contradições normais. O parceiro ideal precisa ser emocionalmente disponível, mas não sufocante. Ambicioso, mas presente. Seguro de si, mas vulnerável na medida certa. Divertido, mas sério. Espontâneo, mas confiável. Essas expectativas existem dos dois lados. Isso precisa ser dito. Mulheres chegam com seus próprios conjuntos de demandas construídas em cima de uma cultura que também as machucou de formas específicas e reais. Mas o que está acontecendo agora, do lado masculino, é que uma parte significativa desses homens chegou a uma conclusão silenciosa: eu não consigo ser tudo isso. E mais importante, eu não tenho certeza de que quero tentar. E então, eles ficam sozinhos e descobrem que a solidão não é o monstro que lhes venderam. Esse é o ponto onde a coisa fica interessante de verdade. Porque existe uma diferença enorme entre o homem que está sozinho porque foi rejeitado, porque não consegue se conectar, porque tem medo de intimidade, e o homem que avaliou o que tinha disponível, olhou para dentro de si mesmo com honestidade e decidiu que o custo do relacionamento que ele encontraria não compensaria o que ele precisaria abrir mão. O segundo tipo de homem é raro historicamente, e está se tornando cada vez mais comum. O Marcos que eu mencionei no começo não ficou sozinho porque não quis, ficou porque precisou. E depois que ficou, percebeu que o precisou era na verdade um quis, que ele nunca havia se permitido reconhecer.
Tem algo acontecendo com a masculinidade contemporânea que é mal compreendido pelos dois lados do debate cultural. De um lado, existe uma pressão para que os homens evoluam, se tornem mais emocionalmente disponíveis, abandonem estruturas de relacionamento que privilegiavam o poder sobre a conexão genuína. Isso é legítimo. Há histórias reais de dor causadas por modelos antigos de masculinidade que precisam ser transformados. Mas do outro lado, existe uma resposta cultural que às vezes vai longe demais na outra direção, que patologiza o homem que não sabe exatamente como navegar essas novas expectativas, que não tem paciência para o processo de aprendizado, que é necessariamente desajeitado, de construir novos tipos de relacionamento. E no meio disso tudo, o homem comum, que não é herói nem vilão, que apenas tenta entender o próprio lugar num mundo que mudou rápido demais, frequentemente conclui que a coisa mais saudável a fazer por enquanto é dar um passo atrás. Criar espaço. Aprender sobre si mesmo sem a pressão de fazer isso dentro de uma relação que cobra resultados imediatos. A solteirice para esse homem não é uma posição ideológica. É uma forma de autocuidado que ele não tem o vocabulário correto para descrever, mas que o corpo reconhece como necessária. Agora, existe um segundo lado dessa história que precisa ser nomeado. Porque não é só sobre os homens que escolheram, é sobre o que eles estão percebendo quando olham ao redor, e isso exige uma honestidade incômoda. Parte do que está empurrando homens em direção à solteirice escolhida não é apenas introspecção saudável. É também uma leitura, às vezes distorcida, às vezes precisa, do ambiente relacional disponível. E essa leitura, justa ou não, inclui a percepção de que os relacionamentos modernos frequentemente chegam com um nível de conflito, de desequilíbrio emocional e de imprevisibilidade que eles não sabem como gerenciar e não têm certeza de que querem aprender a gerenciar. Isso não é um julgamento sobre mulheres em geral. É um reflexo de um sistema inteiro que falhou com todo mundo. As mulheres desta geração cresceram com suas próprias cargas impossíveis, a pressão de ser independente e disponível ao mesmo tempo, de ter carreira e ser presente, de ter opinião forte sem assustar, de precisar de proteção sem parecer fraca. Essas contradições produzem pessoas complexas, às vezes contraditórias, às vezes exaustivas de amar de perto. Exatamente como os homens são. Aqui está a coisa que eu quero que você carregue depois que esse vídeo acabar. Não há pergunta sobre estar sozinho ou acompanhado. Essa é a superfície. A pergunta real, a que vale a pena perder um tempo de sábado pensando, é essa. Você está construindo uma vida que faria sentido de qualquer jeito. Uma vida que não depende de outra pessoa para ter valor, mas que também seria genuinamente enriquecida pela presença de alguém que a merecesse? Porque a armadilha não é a solteirice. A armadilha é qualquer forma de existir que você não escolheu conscientemente, seja ela sozinha ou acompanhada. O mundo está cheio de pessoas em relacionamentos que são, no fundo, formas sofisticadas de fugir de si mesmas. E está cheio de pessoas solteiras que usam a autonomia como armadura para não precisar ser vistas de perto. A coragem não está em nenhum dos dois campos. Está em saber honestamente onde você está e por quê. Se esse vídeo mexeu com alguma coisa em você, não precisa concordar com tudo, só precisar de uma faísca para pensar, deixa seu comentário. Não sobre mim, sobre você. O que isso tocou? O que pareceu familiar? O que pareceu errado? Essa conversa precisa acontecer em voz alta, sem guerra e sem agenda, e você aqui faz parte dela.